Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para realizar mais um encontro da MCM. Encontro esse que ainda tem se dado de forma remota, né, mesmo distantes, mas com a oportunidade de transmitirmos a palavra de Deus, né, com toda a tecnologia que nós temos acesso hoje. Nós temos que ser gratos por isso. E eu agradeço a Deus a oportunidade e o convite da MCM também. O tema que me foi sugerido, né, para o estudo de hoje, ele chama-se Celebrar aquele que se deu por nós na cruz é nossa tarefa agora. Esse tema nos trará alguns motivos, nos fará lembrar dos motivos pelo qual nós devemos celebrar Jesus, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Celebrar significa se alegrar, festejar, mas também pode significar memorar, lembrar. Então, que esta palavra ela possa trazer ao nosso coração uma palavra de ânimo e que ela traga à nossa memória mais uma vez o nosso maior motivo de esperança, que é Jesus Cristo. Vamos trazer uma palavra de oração e em seguida iniciamos o nosso estudo. Curve a sua cabeça e ore junto comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça e misericórdia que se renovam, Senhor, a cada manhã nas nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio às circunstâncias em que estamos vivendo, a tua palavra tem sido transmitida, né? O canal da nossa igreja tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas, da nossa igreja, dos nossos familiares. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso. E te pedimos que mais uma vez a tua palavra venha gerar edificação nas nossas vidas. Conduz esse estudo mais uma vez para louvor e honra, glória do teu nome, Senhor. Fica conosco e perdoa os nossos pecados. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até hoje, irmãos, se comemora uma data festiva chamada Páscoa, né? Como todos sabem. Para algumas pessoas é só mais um feriado. Se fala de ovos de chocolate, de coelhos, enfim. E muitos não sabem nem o que significa, ou quando surgiu essa data, ou o porquê que o nome é Páscoa, enfim. Mas os cristãos, eles sabem que a Páscoa ela remete a um acontecimento narrado no livro de Êxodo do Antigo Testamento. E originalmente a Páscoa ela é uma festa judaica e significa passar por cima. Muitos já devem ter ouvido, né, o significado dessa expressão. E isso porque ela referencia um episódio da 10ª praga no Egito, quando o anjo da morte ele passou por cima das casas dos judeus e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos, né? Pois os israelitas eles haviam feito como Moisés ordenou, né? Sacrificaram o cordeiro e aspergiram o sangue desse cordeiro nos umbrais e soleiros de cada porta. E isso iria indicar para o anjo que iria passar, para que ali não fosse morto o primogênito, para dizer que ali era a casa de um israelita, que ali moravam os judeus. Então, a partir daquele momento, Deus instituiu a Páscoa como um rito anual, no qual os judeus iriam lembrar do livramento do Senhor no Egito. E isso a gente pode ver escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aí. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Além de lembrar, isso seria o motivo deles se alegrarem também. A gente pode ver isso no versículo 14, que diz assim, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E é importante nós lembrarmos que no Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio e teve que morrer por nós, este momento, essa situação, esses acontecimentos, eles ocorreram justamente durante a festa da Páscoa, em que os judeus comemoravam. Em Mateus, capítulo 26,
versículo 2 diz: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Jesus ele ressuscitou no domingo pela manhã, após o sábado pascal. E como sua morte foi na sexta-feira, entrou no calendário litúrgico como sendo sexta-feira da paixão. Então, hoje, quando a gente fala de Páscoa, tem muito mais a ver com a tradição da igreja, né, que celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo, do que com aquele rito judaico, né, que os faziam lembrar do livramento da morte dos primogênitos e libertação do povo do Egito. Mas o que é importante dizer é que há uma ligação importante entre essas duas situações. Não podemos deixar de perceber que há uma relação direta entre a festa judaica e a celebração e a consumação da obra de Cristo, celebrada hoje pela Igreja Cristã. O cordeiro sacrificado, o sangue aspergido nas portas dos judeus, para que o anjo da morte livrasse os primogênitos, ele aponta, na verdade, para um sacrifício muito maior. Ali no Antigo Testamento, a gente tem algo já apontando para o sacrifício, para o único sacrifício, né, que seria o sacrifício de Jesus Cristo. Em Êxodo, o sangue do cordeiro marcado nas portas livrou os israelitas da morte. Hoje, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele livra eu e você da morte eterna. O sacrifício de Jesus na cruz, ele se tornou o único sacrifício totalmente eficaz. Né? Deus, ele olha para nós, ele olha para mim, ele olha para você, e ele vê o sangue de Jesus derramado. Ele não vê lavado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. De modo que por isso, somente por isso não há outro. Não há outro motivo pelo qual nenhuma condenação há para nós. Aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz em Romanos 8, versículo 1. Portanto, motivos não nos faltam para celebrarmos aquele que morreu na cruz por nós. Como podemos celebrar? Como podemos festejar essa graça, né? Essa maravilhosa graça que é a salvação em Cristo Jesus, que foi capaz de dar o seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E agora, após essa pequena introdução, a gente, de fato, dá início de alguns pontos de como nós podemos celebrar aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Uma forma de celebrarmos aquele que morreu por nós na cruz do Calvário é justamente compartilhando desse amor, compartilhando do Evangelho que nos foi apresentado, falando dessa graça, né? Compartilhando da salvação em Cristo Jesus com outras pessoas, com aqueles que estão à nossa volta, oferecendo a ela o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que transforma vidas, né? E dando a oportunidade delas conhecerem o Senhor Jesus Cristo. E quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós também passamos a nos conhecer melhor. Pois quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o conhecemos e vemos a sua perfeição, né, e a plenitude da sua graça, nós nos deparamos com a nossa pequenez. Nós nos deparamos com o nosso pecado, né, do quão imperfeitos nós somos, e então nós nos damos conta de que carecemos da sua graça, da sua misericórdia e de termos a vida transformada. Vida essa que só pode ser transformada em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio. As pessoas não mudam por mudar. Só Jesus Cristo muda o coração do homem, né? Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Então, quando nós compartilhamos desse amor com outras pessoas, né? Quando nós oferecemos para elas esse presente tão maravilhoso que nos foi dado, nós celebramos Jesus Cristo. E além disso, né? Sobretudo, oferecemos por meio de Jesus Cristo, da sua palavra, sendo instrumentos, a vida eterna, né, que é a nossa maior esperança. Então, se você ama alguém, né, e essa pessoa não conhece Jesus, o melhor presente para você oferecer para ela é você falar de Jesus Cristo, é você falar do Evangelho, não tenha dúvida. Dar a ela a oportunidade de conhecer esse Jesus que eu e você, né, que nós conhecemos. Então, fale do amor de Jesus para ela, e no dia que ela reconhecê-lo
como Senhor e Salvador da sua vida, você vai sentir uma alegria imensa. Você vai ter vontade de celebrar mesmo. Eu não sei se você já passou por isso, né? De você orar pela vida de alguém, passar um bom tempo orando para que ela conheça Jesus, falando da palavra de Deus para ela. E aí, no dia que ela tem um encontro com o Senhor, que ela o reconhece como Senhor da sua vida e Salvador, é uma alegria imensurável. A vontade que nós temos é de celebrar mesmo, de nos alegrarmos, né? Então, uma forma de celebrar Jesus Cristo, com certeza, é compartilhando do que Ele fez por nós. E vendo a graça de Deus ser derramada na vida de outras pessoas. Nós também celebramos a Jesus Cristo quando, mesmo em meio a dificuldades, em meio à dor, nós damos glórias e louvor a Ele, né? Nós temos vivido momentos difíceis, né? Um momento de pandemia mundial, essa doença que tem assolado a tantas pessoas e tirado a vida de muitos. Assim como eu, que trabalho em hospital, outras pessoas também, têm visto de perto, né, em uma proporção assim, maior, de certa forma, tanto sofrimento, né? As dores das pessoas que têm perdido familiares, a dor de ter alguém no hospital e nem poder visitá-lo, os próprios profissionais de saúde, né, que não foi só o contágio da doença em si, mas têm sofrido também, né, com o psicológico abalado, têm ficado com o seu psicológico bastante abalado. Eu vi colegas desistirem do trabalho, né, e até a própria desistência nos levaram a uma situação muito complicada. Mas eu também nós temos visto também que mesmo nessa situação existem pessoas que não deixaram de adorar a Deus, não deixaram de louvar o seu nome, continuam orando uns pelos outros. Temos vivido isso, inclusive, na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor. Mesmo em meio às dores, né, nós temos nos compadecido uns dos outros, orado uns com os outros, não deixando de estar perto mesmo estando longe, né? Isso tudo para a glória do Senhor. E nós celebramos a Jesus quando nós fazemos isso, né? Quando mesmo em meio a toda a dificuldade, quando mesmo em meio à dor, nós não esquecemos de Jesus, lembrando sempre que tudo aqui passa, tudo é passageiro, como a palavra do Senhor diz, mas a palavra dele não é, a palavra dele é eterna. As promessas do Senhor, elas não são passageiras. E essa é a nossa esperança. A esperança do crente não está apenas nas coisas daqui, mas a nossa esperança maior é a esperança em Cristo Jesus. Então, quando em meio às dificuldades desse mundo, né, nós não esquecemos do que Jesus Cristo fez por nós, e que mesmo em meio a todas as circunstâncias, nós não deixamos de adorá-lo, nós não deixamos de servi-lo, nós celebramos o seu sacrifício na cruz. Ou seja, nós celebramos Jesus quando nós não nos esquecemos, né, do seu sacrifício, quando nós não nos esquecemos do seu amor, quando permanece em nós uma alegria que é ultra circunstancial, ou seja, uma alegria que não depende do que está à nossa volta, uma alegria que não depende das circunstâncias, porque é assim na vida do crente, né? Em nós existe uma alegria que não passa. É claro que nós nos entristecemos, nós sofremos, choramos, nos angustiamos, mas lá no nosso íntimo existe uma alegria que não passa. É a alegria da salvação em Cristo Jesus. Essa ninguém pode tirar. As circunstâncias, elas não tiram de nós, né? E é isso que faz com que o crente reaja diferente nas situações adversas, na hora da tribulação. Porque Jesus nunca disse que nós não passaríamos por tribulação, pelo contrário. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é essa certeza que nos enche de alegria. E essa alegria faz com que o crente ele tenha outro comportamento no momento da tribulação, ou pelo menos deva ter, né? É claro que há um momento de dor, mas o crente ele não se desespera da mesma forma que as pessoas que não conhecem Jesus, que não tiveram encontro com o Senhor. Porque nós nos lembramos, né, sobretudo, do sacrifício de Jesus.
nós nos lembramos das promessas que Ele tem para nós, e isso faz com que hajamos de forma diferente, em meio às situações difíceis e em meio às adversidades da nossa vida. Portanto, nós celebramos a Jesus quando nós vimos em nós atitudes diferentes. Quando nós podemos observar na nossa vida um comportamento diferente diante dessas situações difíceis. Nós celebramos Jesus na cruz do Calvário quando nós agimos, de forma alegre, quando nós o louvamos, quando nós o glorificamos, não apenas nos momentos bons, não apenas quando nós alcançamos algo, não apenas quando nós almejamos aquilo que temos pedido em oração, mas também nos momentos de tribulação, quando ainda assim, em meio às circunstâncias difíceis, nós nos alegramos. Dessa forma, nós também celebramos Jesus na cruz do Calvário, porque de fato, ali nós sabemos que habita o Espírito Santo, que nos ajuda a passar por esses momentos e que nos ajuda a superar. Nós sabemos que existe o Espírito Santo que é consolador nas nossas vidas. E quando nós observamos isso em nós, essa mudança, essa transformação, é vontade e desejo de celebrar a Jesus Cristo também, desta forma. Nós podemos ver isso na vida de Paulo. Paulo sofreu, Paulo foi perseguido, foi caluniado e tantas outras situações. Mas Paulo sabia que os sofrimentos do tempo presente eles não poderiam ser comparados com a glória que haveria de ser revelada. E que nós também possamos dizer isso, assim como Paulo, que os nossos sofrimentos no tempo presente, as nossas angústias, as nossas tribulações, elas não poderão ser comparadas com a glória que há de vir. Outra forma em que podemos celebrar a Jesus Cristo, celebrarmos aquele que morreu por nós, é quando nós ansiamos pela sua volta. Em João, capítulo 14, versículo 3, Jesus disse: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz: "Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação." E em 1 João, capítulo 3, versículo 2, também diz: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos." Em nós, irmãos, ao ler essas passagens na Escritura, deve vir em nós um anseio, um desejo, uma alegria em saber que um dia nós estaremos com Cristo, em saber que um dia nós o veremos face a face. O crente ele deve sentir essa emoção, esse desejo, essa ansiedade por ver a Jesus, pela sua segunda vinda. Então, nós celebramos Jesus Cristo quando ansiamos pela sua volta. Nós, como crentes em Jesus, não podemos amar mais as coisas desse mundo do que a sua volta. Não podemos desejar ter uma família, bens materiais, profissão, títulos, nada disso. Nada desses desejos eles podem ser maiores do que o desejo de ver a Jesus Cristo. Não é que nós não possamos tê-los, nós podemos sim. Podemos desejá-los, podemos pedir a Deus para nos abençoar com os bens dessa terra, lutar por elas, trabalhar, conquistar com o suor do nosso rosto. Mas nenhum desejo desses, eles podem ser maior do que o nosso desejo de ver a Jesus Cristo, e o desejo de que Ele volte para nos buscar. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, termina com a promessa de Jesus que diz: "Certamente venho sem demora." E a resposta de João foi: "Amém. Vem, Senhor." Então, se alguém te pergunta se você deseja que Jesus volte, a sua resposta tem que ser essa. A nossa resposta tem que ser essa: "Vem, Senhor." Ora, vem, Senhor Jesus. Não de qualquer forma, não com aquele pezinho lá atrás. Não, a nossa resposta ela tem que ser de imediata. "Vem, Senhor." Ora, vem, Senhor Jesus.
estamos aqui, né, no aguardo, na esperança da tua vinda. Nosso coração tem que arder esse sentimento, né, de desejo de ver o Senhor. E se não há em nós, é necessário que nós busquemos em Deus. Pedimos, é necessário que a gente peça ao Senhor Jesus para que arda em nós o desejo, o anseio da sua volta. Nós também celebramos a Jesus quando somos convictos de que só Jesus Cristo salva, de que Ele é o caminho, a verdade, a vida e de que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Essa verdade que está contida no Evangelho, que está contida nas Escrituras, devem ser enraizadas no nosso coração. Então, nós celebramos a Cristo quando somos convictos na sua palavra, de que ela é infalível, de que ela é inerrante, de que ali está contido o Evangelho da salvação, mas também que ali está contido o nosso maior exemplo de vida, que é Jesus Cristo. Ensinamento de sabedoria, né? Ensinamentos para tudo e qualquer situação pela qual nós viemos passar, as Escrituras elas podem nos ensinar. E se somos convictos de tudo isso, nós não apenas iremos falar a respeito delas, nós não iremos apenas lê-las, né? Mas nós também a viveremos. E isso é o que faz a grande diferença, né? Na vida de cristãos, que de fato são cristãos, e de cristãos que têm a vida transformada, né? Porque de fato o crente, ele vai viver o que ele prega e ele vai viver o que a Escritura ensina. Nós iremos praticar a revelação de Deus para nós. Há muitas pessoas que acham as palavras da Bíblia bonitas, às vezes até repassam para outras, que gostam de mandar versículos, mas que na verdade as palavras elas não foram enraizadas em seus corações e elas acham apenas bonita, mas a vida é totalmente o contrário e elas não praticam aquilo que falam. Então, celebramos a Cristo quando de fato praticamos aquilo que o Evangelho nos revela. Portanto, eu celebro, eu me alegro quando eu trago à memória Jesus, né? Quando eu faço uma reflexão acerca da minha vida, da minha conduta, do nível de obediência que tenho em relação à palavra de Deus. E eu tenho que perceber isso na minha vida, eu tenho que perceber mudança de vida, transformação. Tenho que ver se há mudança, se há frutos, se temos gerado frutos, né? E essa transformação ela deve produzir em mim uma alegria imensa, porque nós percebemos que essa mudança que ocorre em mim, em você, ela só é possível porque Cristo morreu, para que tivéssemos perdão e para que tivéssemos a vida transformada nele. Então, nós celebramos sim Jesus Cristo quando vemos a nossa vida transformada, para louvor do seu nome. Mas também celebramos Jesus quando nós somos convictos da sua fidelidade. Lá em Deuteronômio 32, versículo 4 diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13, diz: Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é um Deus de fidelidade. A palavra ela promete isso para nós. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. E nós temos que ser convictos dessa fidelidade. E por fim, também celebramos a Cristo quando somos convictos do seu sustento e da sua provisão. A história de Jó é maravilhosa. Não há quem não conheça e não queira ser como Jó, né? Tem um ditado que diz ter a paciência de Jó, mas não é apenas a paciência, né? Jó sabia que Deus, se quisesse, ele poderia lhe prover tudo. Sabia que Deus era dono de tudo, que ele podia dar e tirar, porque Deus era soberano de todas as coisas. Jó sabia que tudo vinha de Deus e que Deus era o Deus da provisão. Em Jó capítulo 10, versículo 12 diz: Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Então, Deus tem cuidado de nós, tem cuidado do nosso espírito, nos deu por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, esperança de vida eterna. Ele tem nos dado o vislumbre da futura glorificação.
Isso é maravilhoso, é motivo para nos alegrarmos. E como diz no título desse tema, né, nós precisamos celebrar aquele que morreu por nós e precisamos fazer isso agora. Isso é uma tarefa para o agora, não é uma tarefa para daqui a pouco, não é uma tarefa para amanhã, mas é uma tarefa para o hoje. Que nós possamos celebrar esse Jesus que morreu por nós todos os dias. Celebrá-lo, né, com as nossas atitudes, celebrá-lo com as nossas palavras, celebrá-lo falando do amor de Jesus Cristo para outras pessoas, sendo convictos de tudo aquilo que Ele fez, que faz e que fará por nós. Então, não estamos apenas felizes em Cristo, nós somos felizes em Cristo. Ele é a nossa alegria. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, esse é o nosso desejo, que o Senhor possa continuar enchendo nossas vidas com a sua graça, a sua misericórdia, e que a alegria do Senhor, a alegria da salvação, ela seja ultra circunstancial. Ela não venha depender das circunstâncias à nossa volta, mas ela venha ser constante, todos os dias da nossa vida até que Ele volte. Amém? Vamos terminar com a palavra de oração. Novamente, obrigada pela oportunidade. Vamos orar. Soberano Deus, nós te damos graça, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Obrigada, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por se fazer conhecer nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque não há presente maior, não há graça maior do que sabermos que um dia vamos morar contigo. Do que sabermos, Senhor, que Tu tem reservado para nós um lugar na eternidade. Que nós possamos, Senhor, todos os dias trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos, Senhor, todos os dias trazer à nossa memória o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Seja nos momentos felizes, com gratidão, com louvores, mas também, Senhor, nos momentos de dificuldades. Que não venhamos a esquecer do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua provisão e do Teu cuidado, Senhor. Não permita que as circunstâncias adversas venham ofuscar a cruz do Calvário, mas que, Senhor, sempre possamos olhar para Ti, olhar para o alvo que é Jesus. E isso, Senhor, venha renovar as nossas forças, venha nos dar ânimo a cada dia. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa a MCM e todos os outros departamentos. Te pedimos pela volta, Senhor, das nossas reuniões presenciais, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo, dando sabedoria a cada um, Senhor, que vai estar à frente. Abençoa-nos e guarda-nos, livra-nos, Senhor, com Teu poder. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E é assim a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.